E eu costumo dizer que o treinador, o bom treinador não é aquele que faz o jogador acreditar nele, não, faz é o jogador acreditar em si próprio. Essa é que é a grande diferença. E às vezes temos aquela sensação que o treinador não tem que acreditar naquilo que eu passo, no meu processo, na ideia que eu quero de jogo. Não, eu tenho é que fazê-los acreditar neles próprios e naquilo que conseguem fazer dentro daquilo que eu quero que eles façam. Quanto mais tempo passarem juntos, melhor, porque a verdade é que a vida é feita a correr e o alto rendimento é feito a correr, que depois há poucos timings para se conhecer o outro e se conhecer a colega que se tem ao lado. Lembras-te do que é que o seu avô lhe disse? A frase que ele lhe disse. Qual delas? Aquela para ser diferente. Lembro. Todos os dias. Sempre que trazia a bola... É uma frase muito interessante, por acaso. Sempre que trazia a bola debaixo do braço, e eu acho que é isso, nós queremos todos ser muito iguais aos outros, quando temos que perceber que as nossas diferenças é que nos tornam especiais, e eu todos os dias me lembro disso, não quero ser igual, ser diferente deles. E eu acho que é um bocadinho isto, e ser Benfica também é isso, é sentirmos todos os dias diferentes. E somos diferentes. E somos diferentes. A família, em relação à sua escolha, sempre ajudou, sempre... Eu, felizmente, tenho um pai e uma mãe que sempre foram muito desportistas. Mesmo a minha mãe, também já em tempos bem lá atrás, também já gostava muito de jogar futebol e em tempos muito difíceis de aceitar. Não era. De aceitar. Portanto, eu tenho esta felicidade de ter uma mãe que já é apaixonada pelo jogo desde muito nova, um pai que jogou futebol, era guarda-redes no Lusitano de Évora. É alentejano o pai? O meu pai é alentejano, Redondo. É do Redondo? É do Redondo, e o meu avô também. E eu agora estou aqui a tentar ver se não me estou a enganar, porque há Juventude e Lusitano. Pai, se eu estiver enganada, desculpa. O Juventude é equipado de azul. Olha, não me pergunto como é que equipava, que as fotos eram preto e branco. Mas, como disse, eram pessoas do futebol e pessoas do desporto, e o meu avô, embora de uma época diferente, sempre quis ver a sua neta feliz. Isso era o futebol que lhe trazia felicidade, então que fosse o futebol. Portanto, felizmente a minha família sempre foi muito apoiante. Eu acho que não é questão se eu gostava de futebol ou não, é apoiante dos sonhos. Se tens esse sonho, luta por ele. Mas depois torna-se paixão. Depois torna-se uma paixão gigante. É uma coisa incrível nesse aspecto. É verdade. Aliás, eu costumo dizer que é difícil trazer a minha tia ao futebol. A minha tia odeia ir ao futebol e eu já consegui fazer a minha tia vir aqui ao Seixal ver o futebol feminino por 3 vezes, que isto é uma coisa surreal. O meu tio é doente pelo Benfica, vai aos jogos todos, tem Red Pass, tem tudo. Quero levar a minha tia ao futebol, nunca consegui levar a minha tia ao futebol. Queria levar a minha tia ao Estádio da Luz, nunca consegui levar. É o desgosto da vida dele. Mas a tia veio ver a sobrinha ao Seixal, portanto, isto são conquistas. São pequenas, grandes conquistas. O Benfica faz? Espreitando aqui um bocadinho mais falamos muitas vezes na parte tática, nos desafios que um treinador tem, mas isto também das relações humanas, e quando falamos numa equipa falamos em egos, seja uma equipa das modalidades feminina, do Benfica, das modalidades, em todo lado há egos. Como é que é também gerir isso? É um desafio permanente, imagino. É porque faz parte do ser humano. Não vamos ser hipócritas e dizer que as pessoas não pensam em si próprias. Em todos os momentos nós pensamos primeiro no eu e só depois pensamos no nós e só depois é que pensamos no outro. E a maior dificuldade dentro de um desporto coletivo é nós percebermos que o nosso eu tem que estar ali na caixinha e nos momentos cruciais e nos momentos do jogo e do treino não há nada mais importante e não há nada que esteja à frente da equipa, e isso às vezes é difícil os jogadores e as jogadoras entenderem isso,
por isto, por esta parte humana, porque não estamos a falar de robôs, estamos a falar de pessoas. E as pessoas têm a tendência natural a olharem para si. E esta transformação, eu costumo dizer que é fácil nós conseguirmos encontrar bons jogadores e boas jogadoras, mas é difícil encontrarmos boas pessoas. E a verdade é que muitas das vezes, em tudo na vida, em todas as profissões, nós conseguimos ter um bom jogador e uma boa jogadora, mas que também é uma boa pessoa, faz toda a diferença. Porque um jogador, um atleta, eu consigo trabalhar, eu consigo moldar, eu consigo desenvolver. Agora, uma boa pessoa é muito mais difícil. É mais difícil. Uma pessoa com caráter, uma pessoa que pense a equipa, que pense coletivo, que ponha o outro, se calhar, muitas das vezes à frente do seu próprio proveito, isso é que é difícil. Já ao lado nosso de jogador, que é um bocadinho egoísta, não é? O jogador é egoísta. Que nós queremos jogar. O jogador é egoísta. Não é? É mesmo egoísta. Mas isso é bom. Mas atenção, mas eu gosto de jogadoras que sejam competitivas, ambiciosas e egoístas no ponto de querer ser o ficarem melhor, chateadas e quererem estar lá dentro e quererem fazer melhor e estarem fulas da vida porque não foram à aposta naquele jogo importante. Exatamente. Maravilha. Isso é mas importante. Que consiga ter a melhor reação. A melhor reação é, no treino a seguir, é a primeira a estar ali a complicar-me a vida. Exato. É a primeira a fazer melhor ainda. Ou mesmo no próprio jogo, entrou, não começou de início, entrou e deu uma resposta melhor do que aquelas estavam lá dentro. Isto para mim não é uma chapada. Não, isto para mim é a melhor coisa, a coisa mais maravilhosa que um jogador pode fazer. Exatamente. Portanto, este tipo de jogadoras eu adoro. E jogadoras que saem e que choram e que esbracejam e que ficam irritadas, adoro, vivem o jogo, é importante, aquilo é importante para elas. É importante estar lá dentro, é importante fazerem melhor. Agora, aquelas que lidam mal com isso, no sentido de ficam em baixo e depois já não trabalham bem e depois estão preocupadas em chatear e em lixar o outro, essas aí é que não fazem falta ao processo porque não vão acrescentar e porque não me vão dar dor de cabeça. A verdade é essa, só me facilitam a vida. Portanto, isto faz parte, nós não vamos trabalhar sempre com o que queremos, vamos ter sempre desafios. Agora, eu acho que é importante, e sempre falei, que é importante selecionarmos jogadoras que tenham o perfil certo para estar dentro de uma equipa como o Benfica. Sim. E o perfil certo é este, é uma equipa que é uma jogadora que saiba pensar coletivo, mas que fique lixada quando não está lá dentro e que trabalhe o dobro. Exatamente. E a verdade é que aquela frase teve um impacto tão grande, mas tão grande, que nós víamos jogadoras que nem sequer eram do Benfica a de repente dizer que amavam o Benfica. Chegarem a casa, mas tu não eras do... Não quero saber, isto é Benfica. E, portanto, isto passou da formação, porque nós vimos da formação, e quando chegámos à equipa A, a primeira coisa que eu pensei, e que o Tiago Carmo também pensou comigo, foi: antes de nós desenvolvermos qualquer tipo de trabalho, nós temos que desenvolver uma mentalidade. Como é que nasceu a célebre frase da equipa: ama o Benfica e nada te faltará, não é? Se eu lhe disser como é que surgiu essa frase, vocês vão se rir. Essa frase que surgiu na equipa B, e foi uma frase que Tiago Carmo, o meu treinador adjunto na altura, utilizou ou disse-me para utilizar na altura como se fosse o Jonas a dizer. Isto para influenciar as jogadoras da equipa B a terem, lá está, uma mentalidade diferente relativamente ao compromisso de estar aqui dentro. E nós sabíamos que a forma de influenciar era utilizar alguém que representasse algo para as jogadoras. Então, olha, Jonas disse isto. Não foi o Jonas? Aquilo. Sim. E então nós implementámos aquela frase. E a verdade é que aquela frase teve um impacto tão grande, mas tão grande, que nós víamos jogadoras que nem sequer eram do Benfica a de repente dizer que amavam o Benfica. Chegarem a casa, mas tu não eras do... Não quero saber, isto é Benfica. E, portanto, isto passou da formação, porque nós vimos da formação, e quando chegámos à equipa A, a primeira coisa que eu pensei, e que o Tiago Carmo também pensou comigo, foi: antes de nós desenvolvermos qualquer tipo de trabalho, nós temos que desenvolver uma mentalidade.
porque isto é a coisa mais importante de ter no futebol e ter numa equipa e num grupo de trabalho, é uma mentalidade. E se nós estamos dentro do Benfica, nós temos que desenvolver esta mentalidade do clube. E então nada melhor do que esta frase que já trazíamos connosco, é o meu Benfica e nada te faltará. E a verdade é que isso transmite uma energia e um poder, parece, eu costumo dizer, parece que esta camisola é para super-heróis, parece ter superpoderes. E eu ainda digo isto às jogadoras, tem a parte má do peso, mas tem a parte boa, que é, se nós a soubermos vestir, isto traz-nos superpoderes. Se não tiveres medo, se não tiveres nada, eu lembro-me do jogo com o Barcelona, aqui em casa, dos 4 igual, eu dizer-lhes, e não só, ainda este ano no Torriense que nós jogámos, que nem metade das pessoas se aperceberam que nós jogámos com 9 jogadoras. E eu lembro-me antes desse jogo, eu dizer-lhes, porque era a primeira jornada do campeonato, nunca se esqueçam que essa camisola vos dá superpoderes. Nunca se esqueçam o que essa camisola representa, e quando estiverem lá dentro vocês vão perceber que se a vestirem da forma certa, isso dá-vos poderes inabaláveis, e vocês vão entender. Vocês no momento vão entender. E nós estávamos a jogar com 9, curiosamente, e acabou o jogo, nós ganhámos o jogo com 9, e eu disse-lhes, vocês foram a personificação daquilo que eu digo. 9 jogadoras, o jogo difícil, mas isto, quando nós precisamos, isto galvaniza-nos e leva-nos para um patamar diferente se nós encararmos isso dessa forma, se nós percebemos a responsabilidade que é vestir a camisola. Portanto, em vários momentos esta frase foi fazendo sentido dentro deste grupo de trabalho, ama o Benfica e nada te faltará, e se nós jogarmos com esta paixão, com este respeito pela camisola que vestimos, esta camisola também nos vai trazer algo, é algo muito importante. Filipe, no aspecto aqui, olhando um bocadinho aos desafios táticos que vai tendo, olhando para o adversário, cada adversário também obriga a pensar de uma maneira diferente, mas também imagino que tenha um esquema ideal na cabeça, mas depois as jogadoras que tenha aplicam se calhar a outra ideia, e já vi o Benfica a jogar com várias ideias de jogo. Como é que gera também isso, todos estes desafios permanentes que tem com o adversário e com a própria equipa? Por acaso eu costumo dizer que nós somos uma equipa muito camaleónica. E quando falo de camaleónica nós temos que nos adaptar àquilo que o jogo pede e àquilo que os adversários também pedem. Nós gostamos muito de olhar para o adversário no sentido de perceber como é que conseguimos retirar partido das debilidades do adversário e como é que nos podemos proteger daquilo que são as vantagens e as capacidades mais fortes desse mesmo adversário. Nunca descurando, obviamente, daquilo que nós somos e daquilo que é a nossa identidade, mas a nossa identidade não tem que ser uma coisa estanque. Porquê é que eu falo de uma coisa estanque? Eu tenho a minha identidade, eu gosto de ser uma equipa pressionante, eu gosto de ser uma equipa de posse, eu gosto de ser uma equipa reativa à perda, eu gosto de ser uma equipa que jogue para a frente, que seja vertical. Eu posso gostar disto tudo, mas se eu tenho um determinado adversário que me pede outro tipo de coisas, eu não tenho que perder a minha identidade, eu tenho é que ser inteligente e perceber como é que eu posso moldar ligeiramente, de maneira a eu não perco a minha identidade, mas vou explorar outras coisas, vou ter outras dinâmicas. E não quer dizer que tenha perdido a minha identidade. Eu dou aqui um pequenino exemplo. O jogo com o Barcelona pressiona muito, muito bem. E nós estávamos com alguma dificuldade na nossa saída. Eu ia perguntar isso. Qual é o problema de nós podermos, que tínhamos a Nicole, e na altura, acho que era a Jéssica, a Nicole e a Jéssica na frente, a Nicole é muito, muito forte no apoio frontal, é muito forte na primeira disputa. Qual é o problema de eu puxar a equipa toda do Barcelona? Querem pressionar, então está bem. Então eu puxo muito mais jogadoras para a primeira fase de construção, para poder isolar mais aquelas 2 jogadoras na frente, e simplesmente procuro a vantagem, e a seguir, que eu sei que sou muito forte na pressão, mesmo que não ganhe a primeira, vou lá e tento logo reagir e ganhar a segunda, e a bola já está na zona onde eu sei que poderei prejudicar mais o Barcelona e onde poderei ser mais forte. Portanto, eu não perdi a minha identidade, eu não deixo de ser uma equipa de posse na mesma, mas eu estou ali a ver uma oportunidade de poder ferir o meu adversário de uma forma que eu sei que será mais vantajosa para mim. Qual é, nesta viagem, neste capítulo da Filipe Patão no Benfica, qual é o capítulo mais feliz, se tivesse que escolher aqui um? Tantos. O capítulo mais feliz, eu acho que, embora as conquistas são muito saborosas, mas acho que o jogo em Lyon em que nós fomos eliminadas foi
para mim foi decisivo para muita coisa. Eu costumo dizer que foi ingrato o resultado para aquilo que nós fizemos nas 2 eliminatórias, mas para mim aquilo foi um confirmar daquilo que eu já sabia, que estas atletas eram capazes, mas principalmente que o Benfica é capaz de fazer na Europa. Nós, com um orçamento muito, muito diferente daquilo que tem o Lyon, estamos a falar de um Lyon que já tem os títulos que tem, nós não ficámos nada atrás naquilo que toca ao jogo, naquilo que toca às jogadoras, naquilo que toca à competitividade do jogo e não só. A alma que se tem aqui dentro consegue transformar muita coisa, e eu ver jogadoras do Lyon com receio de defrontar as nossas jogadoras e com receio daquilo que pudesse acontecer naquela eliminatória, para mim disse-me, estamos no pontapé de viragem e independentemente deste ano nós não estarmos lá, eu tenho a certeza absoluta que na Europa o Benfica vai fazer muita coisa nos próximos anos. É uma questão de continuarmos com a mentalidade do acreditar, que isso foi muito, muito importante o ano passado. Portanto, eu olhei para os olhos das jogadoras no final daquele jogo e todos aqueles olhares me disseram: nós acreditámos tanto, 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 que nós estamos tão desiludidas e tão frustradas por não termos conseguido chegar a uma meia-final, e nós estarmos a dizer isto ao dia de hoje é completamente surreal, porque se eu dissesse isto antes do ano passado começar, toda a gente me chamava maluco. Pois. O Benfica está próximo da meia-final da Liga dos Campeões, no futebol francês. A mulher está doida. Mas no palco aqui, no dia da apresentação, no ano passado, eu disse: nós vamos passar aos quartos de final. E eu lembro-me do olhar das jogadoras. O primeiro olhar delas foi precisamente o que muita gente disse: ela é maluca. Mas ao longo das semanas, ao longo dos meses, aquele olhar transforma-se num olhar de ambição de que aquilo vai acontecer, aquilo é possível. E quando terminámos aquele jogo, o olhar delas foi de desilusão e frustração, porque elas realmente acreditavam que iam passar à meia-final. Isso é uma vitória, não é? Isto para mim é uma vitória. É uma vitória em Portugal. É uma vitória para estas jogadoras perceberem que têm qualidade, têm capacidade, há condições de trabalho e o futebol não há impossíveis. No futebol constrói-se, e eu costumo dizer que as nossas jogadoras, dentro do desconforto, sentem-se confortáveis. E eu acho que essa é a diferenciação que nós temos que levar para o futuro, sentirmos confortáveis no desconforto. Isto no futebol é difícil. De ser treinador ou treinadora, ou é competente ou não é competente. Agora, é menos. Eu acho que a questão é essa, não é de existirem boas treinadoras ou não, é poucas treinadoras. E queremos é que existam cada vez mais e que se abram portas para que seja possível haver mais mulheres treinadoras, e depois é uma questão de competência. O Filipe é uma treinadora ainda, se permite, ainda nova. Já com algumas rugas, terminou há pouco tempo, também há relativamente pouco tempo, a carreira de jogadora. Chegou a ter alguma das jogadoras que agora é treinadora como adversária? Como adversária. A minha team manager neste momento, que era a minha jogadora, a Silvia Rebelo, chegou a ser a minha adversária. E a minha colega de seleção, a Pauleta, também chegou a ser a minha adversária. Teve alguma situação com a Pauleta? É uma situação que ainda hoje brincam com isto, e eu estou farta de dizer que não agredi a Pauleta. Um jogo do Braga contra o Clube de Futebol Benfica, e eu não sei se existem imagens ou não, eu espero que existam imagens para comprovar, não deve existir com certeza, para comprovar que eu não agredi, porque eu fui expulsa nesse jogo, num livre ofensivo nosso, do Fofó, contra o Braga, em que eu vou correr, vou contra a Pauleta cai no chão, a queixar-se no peito, como se eu a tivesse agredido, e eu não agredi a Pauleta. Ainda hoje a Sílvia, que jogava com a Pauleta no Braga, ainda hoje a Sílvia e a Pauleta estão sempre assim: sim, a Mister agrediu a Pauleta, foi bem expulsa. E eu penso, caraças, eu não agredi a Pauleta coisa nenhuma. Mas lá está, são histórias engraçadas, são histórias curiosas, mas lá, já aí se vê, não é? A forma como as pessoas olham para mim, até parece que eu sou uma pessoa agressiva e que estou ali como central a agredir os outros. Não agredi a Pauleta. Se alguém tiver imagens, por favor, que mande, que é para eu conseguir comprovar que não agredi ninguém.
Mas lá está, são histórias giras e são histórias que fazem ficam, parte e que ficam, e que ainda hoje falamos delas, porque estivemos no mesmo contexto e fizemos também um percurso de crescimento naquela altura tão difícil no futebol feminino, juntas, apesar de adversárias, e que agora nos encontramos numa perspectiva diferente, mas a continuar na mesma luta, né? grande numa jogadora. luta de desenvolvimento e crescimento do futebol feminino. A ligação desta equipa aos adeptos, que foi crescendo, não é? E já vemos várias vezes imagens da mobilização até das casas do Benfica, a virem ver os jogos. Como é que sentem também? É especial terem muitos adeptos, terem a presença de muitos adeptos nas bancadas? É muito especial para nós sentirmos que conseguimos chegar ao adepto, porque não há clube sem adeptos, não há qualquer tipo de equipa se não tiver algo a que se ligar, mexer com as pessoas, porque o espetáculo é isso, é conseguirmos entregar uma emoção a alguém. E nós sentirmos que conseguimos chegar às pessoas, que conseguimos trazer-lhes esta emoção do chorar, do rir, do querer estar presente, do querer festejar connosco, é especial. E é o que lhes digo, nós só vamos conseguir isso com vitórias, porque este clube funciona, a gasolina do clube são vitórias. Se nós conseguirmos ganhar, nós vamos conseguir chamar. E depois é aquilo que eu lhes digo também, é a forma como se ganha. Porque podemos ganhar, mas depois há várias formas de ganhar. E a forma como se ganha é muito, muito importante. Ainda não chegámos ao que nós pretendemos, mas estamos a caminhar. É a forma como ganhamos e ganhar. É termos os adeptos, é termos os estádios cheios, é termos cada vez mais pessoas a olharem para o feminino e a quererem acompanhar o feminino e dizer-lhes: não, olha, eu hoje quero ir ver, vamos todos ao estádio, quero ir ver o feminino, porque isto dá-me gosto, dá-me prazer. Isto é o melhor feedback que nós podemos ter. Eu acho que nós conseguimos sempre arranjar soluções para as jogadoras. Tem que haver sempre solução. Para conseguirem ter sucesso. Tem que haver. Estás a perder 2-0, não estás a sair, levas 2 golos porque a sair saíste mal e deu 2 golos, pá, tens de mudar aqui um bocadinho, não é? Tens de mudar. E depois é também percepcionarmos a forma como as jogadoras estão no momento. Porque a verdade é que nós muitas das vezes também planeamos ou temos um plano de jogo. E pode não dar. E o adversário apresenta-se de uma forma diferente do que estava planeado, as jogadoras não estão confortáveis naquele momento e nós também temos a tarefa de as proteger e de perceber como é que lhes podemos dar mais sucesso naquele momento. Eu acho que essa capacidade adaptativa é importante, mas lá está, não há fórmulas secretas, não há no futebol, nunca vai haver fórmulas secretas. Nunca na vida. Cada treinador tem a sua ideia e cada equipa trabalha da sua já há boas treinadoras em Portugal? Já há muito boas treinadoras em Portugal. Aliás, não é questão de ser treinador ou treinadora, ou é competente ou não é competente. Claro. Agora, há é menos. Eu acho que a questão é essa, não é de existirem boas treinadoras ou não, há poucas treinadoras. Certo. E queremos é que existam cada vez mais e que se abram portas para que seja possível haver mais mulheres treinadoras, e depois é uma questão de competência, não é uma questão se é mulher, se é de homem, se é competente, maravilha, se não é competente, pronto, olha, acontece a mesma coisa que acontece com os homens. E porquê é que achas que há poucas? É uma questão de mentalidade e uma questão de oportunidade. Não é fácil tirar os cursos em Portugal. Pois, isso é difícil, cumprir os critérios para se poder entrar nos cursos. Há poucos cursos e basta uma treinadora nunca ter tido a oportunidade de estar no Nacional ou de estar em determinadas divisões para poder depois cumprir os critérios que as associações e as federações pedem para se poder tirar os cursos. Cada vez mais se está a abrir agora vagas também de determinada forma para dar oportunidade às mulheres. Eu acho que estamos a evoluir também no caminho certo para começarmos a ter mais treinadoras mulheres dentro do futebol. A Filipa já deu tantas entrevistas, não é? Como é óbvio. Certo. Qual é a pergunta que gostava que lhe fizessem que nunca lhe fizeram? A pergunta que eu gostava que me fizessem que nunca me fizeram. Já me fizeram muitas, efetivamente. Pois, mas é muito difícil a gente, de um momento para o outro, pensar logo nela. É difícil. Não, eu acho que há uma pergunta que nunca me fizeram e acho que vai ser a pergunta mais difícil que algum dia me podem fazer. Qual é? Quando é que vai ser o seu fechar de ciclo no Benfica?
Epá, não lhe vou perguntar isso. E eu acho que essa é a pergunta que eu vou sempre evitar. Costuma-se dizer que nós saímos do Benfica, mas o Benfica nunca sai de nós. É evidente. E eu acho que não se pergunta, quer dizer, já perguntaram se iam renovar, se não iam renovar na altura, isso é outra coisa. Mas o renovar ou não renovar é diferente. Sim. Quando é que sente que vai ser o seu fechar de ciclo dentro do Benfica? Eu acho que nem eu própria, nem preparada, nem com noção de quando é que isso vai acontecer, porque mesmo quando ele chegar, eu acho que vai ser difícil encerrá-lo dentro de uma casa como esta e não só aí dos anos que já estou aqui. Filipe, então não lhe vou perguntar. Então não faço. É uma pergunta que é atual daqui a 20 anos. Então não faço. Daqui a 20 anos vai ser atual a pergunta, não há problema. Temos 20 anos para fazer a pergunta. Benecar, cidade do automóvel.